clínico. Meu nome é Rafael Siqueira, eu sou R1 de Pediatria do CGP e fui preceptorado aí pela doutora Juliana Goulart. Bom, o caso que eu vou apresentar trata-se de uma escolar de 11 anos e 6 meses, com quadro de aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores e face a 1 ano, sintomas intermitentes, apresentando alteração de função hepática. É importante relatar aqui que essa função hepática já veio antes da internação da paciente. Então, qual possível diagnóstico vocês pensariam? Eu vou pedir agora para vocês entrarem no site e digitar o código que eu postei aqui no WhatsApp. Eu vou descompartilhar minha apresentação e vou colocar aqui. Gostaria que vocês opinassem sobre o diagnóstico dessa paciente, sendo uma paciente com edema de membros inferiores e face e alteração de função hepática. Gente, vocês estão conseguindo acessar? Se alguém não estiver conseguindo, me fala, por favor. Hepatite viral. O que mais, gente? Me ajuda aí, por favor. Alguém respondeu hepatite viral também. Pensando em hepatopatia, aí, síndrome nefrótica, insuficiência hepática. Bom, eu acho que eu vou voltar à insuficiência hepática crônica. Muito bem. Hepatite medicamentosa. Está aparecendo. Bom, gente, eu acho que eu vou pausar aqui e vou voltar para a minha apresentação. Ok. Pensando em diagnósticos diferenciais de hepatopatia crônica, eu tentei separar as minhas principais hipóteses diagnósticas em doenças genéticas, doenças autoimunes e miscelânea. Dentro das doenças genéticas, nós temos que pensar, então, em doença de Wilson, deficiência de alfa-1-antitrypsina e os erros inatos do metabolismo, incluindo aí glicogenose, galactosemia, frutosemia, tirosinemia. Dentro das doenças autoimunes, hepatite autoimune e conjuntivite biliar primária, principalmente esses dois diagnósticos. Dentro de miscelânea tem algumas, como hepatites virais, drogas e toxinas e esquistossomose. Vocês caminharam mais ou menos nesse caminho aqui. Bom, com relação à anamnese, a nossa paciente é do sexo feminino, branca, 11 anos e 6 meses e chegou para nós com 45,5 kg. A queixa principal da mãe era que a filha estava com aumento do volume abdominal, edema de membros superiores e face. Na história da moléstia atual, a mãe relata um aumento do volume abdominal quando tinha 5 anos, não esclarecido na época. Ela apresentou um novo aumento de volume abdominal no final de 2019, procurou atendimento médico, onde realizou alguns exames. Dentre eles, foi detectada uma sorologia e imunofluorescência para esquistossomose, ambas positivas, porém catocatos negativos. Ela foi tratada com praziquantel e apresentou melhora do quadro. Em junho de 2020, apresentou um terceiro episódio de aumento do volume abdominal, agora veio associado com edema de membros superiores e face. A mãe nega febre e sangramentos.
De história pregressa, o paciente nasceu de parto normal, 40 semanas, internação no período neonatal devido a icterícia, descartada a atresia de vias biliares. O teste do pezinho é normal. Negou outras comorbidades, negou cirurgias prévias, alergias medicamentosas, o cartão vacinal estava incompleto porque faltava uma dose da hepatite A. E de história epidemiológica, a paciente reside em Lagoa Santa. A mãe refere que a filha teve contato com águas naturais por volta de 4 a 5 anos de idade, negou viagens recentes. Na história familiar, o que tem de relevante é que a mãe é rígida, foi tratada anteriormente para a esquistossomose. O pai tem uma história de um exame laboratorial alterado, segundo a mãe, com necessidade de biópsia hepática, mas não investigou e ele é assintomático. Os pais são não consanguíneos e a irmã, por parte do pai de 22 anos, é rígida e vive com a avó materna e pais. De exame físico, eu tentei colocar só o que estava alterado para a gente tentar ganhar um pouquinho de tempo. Na ectoscopia, o paciente tinha umas escleras ictéricas, uma cruz em 4, e o volume globoso, acítico, o fígado não era palpável, o baço já era palpável a 6 centímetros do reboto costal esquerdo, sem massas. Ela tinha presença de circulação colateral em andar superior do abdômen. Nos membros inferiores, ela tinha realmente um edema, uma cruz em 4, com sinal de cacifo pequeno bilateralmente, sem sinal de hiperemia e calor. E o restante do exame era sem alterações, cardiovascular, respiratório. Agora, gente, de exames, o que você solicitaria? Eu vou descompartilhar aqui a minha apresentação novamente. Eu vou entrar lá no Slido para colocar a minha segunda pergunta. Eu gostaria de saber, diante de toda essa clínica, quais exames você solicitaria. TGO, TGP, enzimas hepáticas, né? Albuminas, proteínas totais, EPF, catocates, coagulograma. Isso. Ultrassom abdominal, hemograma. Ok, gente. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Bilirrubinas, EPF. Isso mesmo. Eu vou colocar em modo apresentação aqui novamente. Bom, de exames prévios que a mãe da paciente trouxe para o nosso hospital, ela tinha uma sorologia para citossomose realmente reagente no dia 23 de 9 de 2019, ou seja, em setembro do ano passado. E o catocates era negativo. Aqui nós temos duas colunas, uma do dia 31 de 10 de 2019, que nós vemos principalmente alteração de enzimas hepáticas. E no dia 10 de 7 deste ano, ela já apresentava uma leucopenia, uma queda aí de plaquetas e também uma dislipidemia, com aumento do colesterol total e do LDL. Bom, continuando a primeira coluna, de 31 de 10 do ano passado, ela tinha um cobre sérico normal, ceruloplasmina normal, antimusculoísmo alterado, alfa-1-antitrypsina de 39, que é um valor também bem baixo, antimicrosomal sem alterações, adequado, sorologias para hepatite também, nada que nos preocupe, ela tinha uma infecção por Epstein-Barr vírus, IgG e IgM reagentes, toxoplasmose, citomegalovírus e VDRL, nada que nos preocupasse. E ela fez também aqui um ultrassom que tinha fígado com sinais de redução de volume,
ela tinha também um baço aumentado e uma presença de ascite. Bom, agora eu vou tentar fazer a síntese do caso da nossa paciente. Quem é a nossa paciente? É uma adolescente de 11 anos e 6 meses, do sexo feminino. Ela teve uma internação aí no período neonatal para investigar a colestase. Ela tem uma esquistossomose tratada e o pai tem uma história aí de alteração de exame laboratorial com necessidade de biópsia hepática, que até então não estava esclarecido para a gente, porque o pai não tinha aparecido ainda na internação para esclarecer isso. De achado ao exame físico, nós temos ascite, edema de membros inferiores de face, icterícia, circulação colateral em andar superior do abdômen e esplenomegalia. De exames alterados, nós temos um ultrassom aí prévio de um fígado reduzido de tamanho, uma biscitopenia, ou seja, uma baixa de plaqueta e de leucócitos, dislipidemia, alteração aí de função das enzimas hepáticas, sorologia para esquistossomose que teoricamente foi tratada, uma sorologia para EBV, antimúsculo liso, uma alfa-amotipsina reduzida e uma hipoglicemia também. Agora, gente, eu gostaria de saber, diante de todos esses exames, quais diagnósticos vocês pensariam. Eu vou aqui compartilhar minha tela. E vou colocar aqui minha terceira pergunta. E quais diagnósticos vocês pensariam principalmente? Não precisa ser apenas um, tá? Pode ser dois, três. Esquistossomose, leishmaniose visceral, hepatite autoimune, deficiência de alfa-amotipsina, bom, cirrose hepática por deficiência de alfa-amotipsina, esquistossomose. Bom, eu vou pausar aqui e vou voltar lá na minha apresentação para a gente definir isso melhor. Bom, agora eu vou elencar novamente aqueles diagnósticos que eu elenquei lá em cima para discutir um pouco sobre eles. Com relação à doença de Wilson, a gente descartou porque ela tinha um cobre sérico normal, ceruloplasmina normal, apesar de não ter um cobre urinário, né, para nos ajudar aí. A gente deixou deficiência de alfa-amotipsina mesmo, por causa da baixa dosagem, e a gente excluiu os erros inatos do metabolismo, porque são distúrbios que geralmente acomete crianças nos primeiros anos de idade. Não teria um curso tão arrastado assim, igual a apresentação da nossa paciente. A gente deixou hepatite autoimune e a gente descartou colangite biliar primária justamente porque a paciente não tem uma clínica característica de colangite. Ela tinha uma icterícia discreta, a admissão, mas nada mais que sugerisse colangite. E também a paciente não está na faixa de idade mais prevalente. Geralmente, colangite biliar afeta pessoas maiores de 40 anos. Hepatites virais a gente descartou devido a uma pesquisa prévia que não trouxe assim, nenhum resultado relevante. Drogas e toxinas. Na história pregressa, não tem nenhuma exposição, ingestão de medicamento prévio, exposição à toxina que fizesse a gente pensar nesse diagnóstico.
e a gente deixou a esquistossomose. Então, como três principais diagnósticos, a gente pensa nesse caso em deficiência de alfa-1-antitrypsina, esquistossomose e hepatite autoimune. Então, eu vou começar aqui pelos scripts das doenças. Os scripts são aquelas informações que, quando a gente pensa na doença, a gente intuitivamente também pensa nessas informações. A prevalência é de 1 a cada 2 a 5 mil habitantes. E com relação à epidemiologia e fatores de risco, nós temos que acomete mais raça branca, a nossa paciente era da raça branca, e está relacionado a uma história familiar de deficiência de alfa-1-antitrypsina, só que a gente não tinha essa certeza, por isso eu coloquei uma interrogação aqui. Pode ter início na infância, né? A nossa paciente já tinha sinais aí desde cedo, desde 5 anos ela começou com aumento do volume abdominal, e a evolução é muito variável, cerca de 50% dos pacientes têm uma boa evolução, mas ela não teve uma boa evolução. Pode evoluir cronicamente, por isso que eu pontuei esse quesito aqui. E nos primeiros anos de idade pode vir aí abrir o quadro com uma colestase neonatal, que a nossa paciente teve esse quadro de colestase neonatal, apesar de ter descartado lá atrás uma atresia de vias biliares, por exemplo. Bom, de sinais e sintomas, a nossa paciente tinha edema, tinha uma ascite, icterícia, ela não tinha sinais de encefalopatia hepática, não tem histórico de sangramento gastrointestinal, mas tinha uma esplenomegalia importante. Com relação à hepatite autoimune, a prevalência é de 4 a 5 pessoas por 100 mil habitantes. E pensando aí em epidemiologia e fatores de risco, afeta predominantemente mulheres, dependendo se for hepatite 1, autoimune 1, 2, essa proporção vai ser de 4 para 1 a 10 para 1. A nossa paciente é do sexo feminino se enquadra nessa categoria. Está associado com outras doenças autoimunes, a nossa paciente não tinha comorbidade prévia. E também como fator de risco, nós temos parente de primeiro grau com doenças autoimunes que foi negado pela mãe. Bom, pode ser iniciado o quadro aí na infância ou adolescência. Eu pontuei esse quesito porque nossa paciente tinha 11 anos. Pode evoluir agudamente, cronicamente ou recorrentemente. É um quadro crônico. Se não for tratado, evoluir com insuficiência hepática, o que demonstra que a nossa paciente está tendo. Bom, na hepatite autoimune pode abrir o quadro com sinais prodrômicos, como febre, mialgia, artralgia, e nossa paciente não tem um relato desses sintomas na história, mas ela tinha icterícia, ascite, edema, um baço aumentado, mas não tinha sangramento gastrointestinal. A esquistossomose, eu não achei um dado que demonstrasse a prevalência dessa doença no mundo, mas os principais sumários relatam que cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo é acometido por essa doença. Bom, como fatores de risco, nós temos contato com águas naturais e uma área endêmica, né? A paciente mora aqui perto de BH. Bom, os sintomas, eles podem surgir de 3 a 4 semanas do contágio. A gente também não identificou essa cronologia na história. E a evolução pode ser aguda ou crônica, o que pontua para a nossa paciente. De sinais e sintomas, a doença pode se manifestar com a hepatomegalia que a paciente não tinha, uma esplenomegalia ela tinha, dor abdominal e diarreia com muco e sangue a paciente não tinha, não foi identificado na história. Ela não tinha uma eosinofilia, o que poderia evidenciar uma parasitose, mas pelos hemogramas anteriores não tinha eosinofilia. Então ela tinha ascite, edema, icterícia e não tinha sangramento gastrointestinal. O que eu gostaria de ressaltar nesses 3 slides é que eu coloquei praticamente os mesmos sintomas, mas é que as doenças hepáticas, quando evoluem cronicamente, não vai ter uma clínica muito diferente, vai evoluir com sintomas de insuficiência hepática, que são esses, ascite, edema, sangramentos.
por isso que eu coloquei mais ou menos os mesmos sinais e sintomas e achados ao exame físico, justamente para demonstrar que a clínica às vezes é a mesma e o que vai diferenciar uma doença da outra vai ser mesmo o laboratório. Bom, aqui nesse slide eu coloquei as duas primeiras colunas como exames prévios que eu já expus para vocês lá atrás, e a terceira coluna é do dia de internação da paciente, do dia 1/10/2020. Ela persiste, então, com uma leucopenia, uma plaquetopenia importante agora, teve uma queda importante. Ela teve uma discreta diminuição nas enzimas hepáticas, mas eu gostaria que vocês notassem que ela já tem distúrbio de coagulação, albumina baixa e proteínas também baixas, ou seja, há um ano atrás o comprometimento hepático não era tão sério. Agora nós temos um comprometimento bem mais evidente da função desse órgão. Bom, como exame, continuação dos exames, o cobre sérico continua normal, só que aqui na internação a gente pediu o cobre urinário, que veio normal também. A ceruloplasmina continua normal e o antimusculina veio não reagente. O anti-LKM1 também veio não reagente. E eu coloquei 2 asteriscos aqui para chamar a atenção que esse exame não foi feito nesse dia. Foi feito em uma data posterior a esse dia, mas que eu achei interessante colocar aqui para ajudar no nosso raciocínio clínico. O IgG veio aumentado, o alfa-1 antitripsina veio mais reduzido ainda, e nós temos um FAN aí de 1/80, alterado. Bom, no dia da internação do CGP, ela também fez um ultrassom duplo hepático, que evidenciava uma hepatopatia crônica fibrosante e achados de hipertensão porta, veias hepáticas não muito delineadas, colaterais gástricas curtas e esquerdas e esplenomegalia moderada. E um pouco mais adiante, no dia 14/10 do mês passado, ela fez uma endoscopia digestiva alta que evidenciava varizes esofágicas de fino e médio calibre, gastropatia da hipertensão forte de grau leve e do odema endoscopicamente normal, para vocês verem o grau de comprometimento. Já tinha aí uma hipertensão forte importante, evoluindo com varizes de esôfago. Bom, em relação à evolução do caso, a paciente ela foi admitida no hospital no dia 1/10 para investigação dessa hepatopatia crônica. Por provável diagnóstico de deficiência de alfa-1 antitrypsina, a gente descartou ali, teoricamente, a paciente já estava tratada para citosomose, os anticorpos para hepatite autoimune vieram negativos, então a gente deixou só o diagnóstico de deficiência de alfa-1 antitrypsina. Provável, porque eu vou explicar lá na frente porque é provável, mantendo alterações laboratoriais de insuficiência hepática crônica. O child dela já era C, classificação C, pontuando 12 pontos. E o MELD tinha uma pontuação de 21 e apresentando-se sintomática, edema periférico, ascite, icterícia. E durante a internação foram administradas 3 doses de vitamina K devido a uma coagulopatia, que foi evidenciada em exames laboratoriais no dia de internação do paciente, e iniciados espironolactona e furosemida. A paciente ela apresentou melhora importante da ascite do edame. É tanto que na admissão ela pesava 45,5 kg e quando ela recebeu a alta, ela pesava 39,1 kg. A paciente recebe alta no dia 9 dias depois, em bom estado geral, em uso de espironolactona para acompanhamento com a gastroenterologia pediátrica do CGP, para conclusão da propedêutica pré-transplante hepático. E a família ela foi orientada a realizar o rastreio de deficiência de alfa-1 antitrypsina.
Inclusive, o pai e a mãe já fez essa dosagem, só que não temos resultado até o momento. E a irmã não tinha feito ainda. Bom, gente, aqui eu só queria colocar apenas umas pequenas considerações com relação à doença. Ela é uma doença de herança autossômica codominante associada a vários níveis de alfa-1-antitrypsina na circulação sanguínea, tecidos ou por uma anormalidade na função mesmo. Ela funciona como inibidora de algumas proteases, como tripsina, elastase e protease 3, e como uma proteína de fase aguda. Ela manifesta-se com acometimento em vários órgãos, mas principalmente pulmão e fígado, e ela é sintetizada por vários tipos de células, como hepatócitos, células pulmonares intestinais, neutrófilos, macrófilos e pela córnea. Bom, e ela é a principal causa de transplante de fígado em crianças por doença metabólica. Com relação à fisiopatologia, gostaria de ressaltar apenas a doença hepática e pulmonar, que possui uma fisiopatologia bem diferente. No fígado, nós vamos ter uma doença de acúmulo, ao passo que no pulmão nós vamos ter uma doença por deficiência da enzima. Então, no fígado nós vamos ter o que chamamos de ganho tóxico de função, vai ser gerado uma enzima aí mal formada, que vai se acumular dentro dos hepatócitos, ela é mal dobrada e ela exerce um efeito tóxico dentro da célula, causando lesão mitocondrial e resultando aí em apoptose da célula. Já na doença pulmonar, eu vou ter deficiência tanto no órgão como na circulação dessa enzima. Aí eu vou deixar a elastase livre para destruir totalmente a elastina do nosso pulmão. Se o paciente tiver uma DPOC, uma enfisema associada, isso vai evoluir muito mais rapidamente que o normal. Como manifestações clínicas, nós temos um espectro bem grande de manifestações da doença. Pode ser desde sintomas inespecíficos, como, por exemplo, fraqueza, fadiga, anorexia, mal-estar, dor abdominal, perda de peso, como o início pode ser um início bem abrupto, como se fosse uma hepatite aguda viral mesmo, com icterícia, colúria, prurido, náuseas. Pode ser uma doença crônica, como no caso da nossa paciente, uma história de icterícia persistente ou recorrente, distensão abdominal, prurido, ou uma apresentação através de complicações, que são mais graves, como hemorragia digestiva, ascite e encefalopatia. A doença pulmonar, eu só citei brevemente porque não é o foco da nossa aula, mas pode evoluir como um paciente depelcítico, com dispneia aos médios e pequenos esforços, com tosse, sibilos e infecções respiratórias associadas. O diagnóstico, a deficiência de alfa-1-antitrypsina é muito subdiagnosticada na nossa população, e tem algumas pessoas que a gente tem que testar. E temos que lembrar dos pacientes com DPOC, com qualquer doença hepática, asma pouco responsiva a corticoide, a beta-2, vasculite, paniculite, e pacientes de primeiro grau de pessoas com deficiência de alfa-1-antitrypsina. É importante, às vezes, ele pedir eletroforese de proteína, porque se vier ausência da fração alfa-1 globulina, que é representada por essa alfa-1-antitrypsina, é bem sugestivo também dessa deficiência, dessa enzima. A primeira linha de teste, a gente geralmente pede a dosagem da alfa-1-antitrypsina e que deve ser acompanhada da proteína C reativa, porque eu expliquei lá atrás que essa alfa-1-antitrypsina, ela também é uma proteína de fase aguda, assim como a PCR. Então, se solicitar as duas, se vier uma alfa-1-antitrypsina aumentada, uma PCR também aumentada, isso pode não ser um valor fidedigno. Pode ser que a pessoa esteja com um processo inflamatório e ela tenha deficiência, só que essa alfa-1-antitrypsina vai estar um pouco elevada. Agora, se eu tenho os dois reduzidos, isso significa que realmente a pessoa pode ter essa deficiência de alfa-1-antitrypsina. Em algumas situações, além de processos infecciosos,
essa alfa-1 pode estar aumentada, como em vigência de aumento de estrogênio, como, por exemplo, na gestação e em uso de anticoncepcionais. É importante lembrar isso na história, para talvez a gente não estar diante de um volume limítrofe no limite superior e pensar que a enzima está normal, sendo que às vezes ela está aumentada por causa de algum outro fator, seja o processo infeccioso ou seja de alguma condição que aumente o estrógeno, por exemplo. No diagnóstico de certeza, a gente só. Opa, eita, só um minutinho. E o diagnóstico de certeza nós só vamos ter através da genotipagem, que é a pesquisa da variante mutante. Infelizmente, o nosso serviço não oferece essa genotipagem, e isso a paciente terá que fazer ambulatorialmente. Como tratamento, a doença hepática não tem um tratamento específico, e é só o transplante hepático que fornece um tratamento definitivo. Como fatores protetores, a gente pode ressaltar o aleitamento materno, a proibição da ingestão de álcool e o rápido controle da febre, porque algumas literaturas trazem que a febre aumenta a polimerização da alfa-1-antitrypsina mal formada dentro dos hepatócitos. Então, se há um rápido controle da febre, consequentemente, eu tenho uma menor lesão hepática. Com relação à doença pulmonar, só pincelei aqui também porque não é o nosso foco da nossa aula, mas temos que lembrar da cessação do tabagismo, vacinar o paciente aí contra influenza, pneumococo, e temos o tratamento também específico da TPUC, que pode reduzir a progressão da doença, cirurgia redutora de volume pulmonar, que às vezes pode amenizar o quadro. E nós temos, diferentemente da doença hepática, que nós temos a reposição de alfa-1-antitrypsina, porque não faz sentido a gente repor alfa-1-antitrypsina na doença hepática, porque é uma doença de acúmulo. E aqui na doença hepática já é uma doença por deficiência mesmo. Bom, gente, eu já estou acabando. Eu só gostaria de pincelar aqui com relação às complicações. Eu não vou falar o que se trata de cada uma e nem como tratá-las, mas eu gostaria de chamar a atenção do meu público de que, tirando a ascite, a paciente poderia evoluir com sangramento de varizes de esôfago e gástricas, síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea, encefalopatia hepática ou outras complicações. E ela ter chegado no CGP apenas com ascite foi muita sorte, porque os exames já evidenciavam lesão grave, como, por exemplo, endoscopia, que evidenciava varizes de médio calibre. Então, se ela tivesse um sangramento com uma grande monta, talvez ela não chegasse viva no CGP. E só para pincelar, que a nossa paciente ela foi encaminhada aqui para transplante hepático. Eu só gostaria de ressaltar esses dois scores, de Child e de MELD. O Child é um score de gravidade que vai pontuar aí as pessoas de 5 a 15. A nossa paciente tinha um Child C de 12, ou seja, deixa eu só botar aqui. Então, aqui embaixo nós temos o grau C, uma cirrose descompensada, com sobrevida em 1 a 2 anos de 45 a 35%. Então, ela já tinha uma doença muito grave. E o MELD, aqui o Child vai ter 5 variáveis, e o MELD vai usar 3 variáveis, que é a bilirrubina, a creatinina e o RNI. Só que só o MELD, que geralmente é utilizado para trilha de transplante. Por quê? Porque o Child ele é mais subjetivo. Nós temos aqui a CIT e a encefalopatia, que é examinador dependente às vezes, e tem um efeito de teto de piso, porque tem valor mínimo e valor máximo. Por exemplo, um paciente que tem uma bilirrubina total de 4 e um paciente que tem uma bilirrubina total de 15 vai receber a mesma pontuação, e isso não é certo, porque sabe-se que a bilirrubina total é pior
é o prognóstico dessa hepatopatia crônica. Agora, o MELD da nossa paciente deu de 21. O MELD é calculado por uma fórmula logarítmica, que é só a gente jogar esses três valores. Aqui ao lado da tabela do Scheidt, eu coloquei um gráfico do MELD em relação à sobrevida estimada em 3 meses em função da pontuação MELD em pacientes com cirrose. A nossa paciente tinha um valor de mais ou menos 21, que dá mais ou menos aqui no início da parte mais declivante da nossa curva. Então, quanto mais pior o MELD, a nossa paciente não tinha um MELD tão grave, mas, por exemplo, se ela tivesse um MELD acima de 25, na fila de transplante, ela teria esse score calculado a cada 7 dias devido à gravidade da doença dela. Bom, como ensaios finais, eu gostaria de frisar duas coisas. O diagnóstico precoce possibilita a prevenção de complicações, como eu já havia falado. Foi muita sorte da nossa paciente ter chegado até aqui. Eu gostaria de frisar aqui que foi um ano de intervalo entre os primeiros exames alterados até ela ter chegado em setembro no nosso serviço. Então, o que foi feito nesse um ano? Por que a nossa paciente ela não teve um segmento, ela não teve uma investigação? Porque talvez se ela não tivesse uma investigação em setembro do ano passado, talvez a doença dela não tinha evoluído tão rapidamente para um transplante. E a deficiência de alfa-hormocitocina, ela necessita de diagnóstico precoce para realização de aconselhamento genético. O que se tornou pior no nosso caso foi que no final da internação a mãe aparece grávida. Então, se a nossa paciente tivesse sido diagnóstico um pouco antes, talvez esse casal tivesse a oportunidade de ter repensado a possibilidade de ter uma nova gestação. Então, eu gostaria que vocês refletissem, que nós, né, refletisse essa questão quanto classe médica, porque não é questão de culpar ninguém, determinado profissional, mas eu gostaria que repensasse em relação a isso, porque a paciente, ela tinha exame operado há um ano, então ela ficou um ano sem propedêutica. Então, e isso culminou em um transplante hepático. Tudo bem que ela não teve complicações tão graves quanto uma PBE, um sangramento importante, uma encefalopatia hepática que poderia evoluir para a morte, mas teve várias complicações que poderiam ter evitado. Eu gostaria de agradecer. Eu tentei fazer minha apresentação o mais breve possível, porque eu sei que depois de 3 apresentações todo mundo está querendo descansar. Bom, é isso. Agora eu gostaria de descompartilhar minha tela. Lu, Rafael, quero te parabenizar pela oi. apresentação. A apresentação ficou muito bacana. Eu queria abrir para as perguntas dos seus colegas e depois eu queria pontuar algumas coisas no finalzinho. Mas, por favor, pessoal, quem quiser perguntar, seja por áudio, seja pelo chat, nós estamos aqui abertos para as perguntas. Oi, Rafa. Tá me ouvindo? É a Lívia. Oi, eu tô, Lívia. Tá como Laís, que é da minha irmã. Eu tenho uma pergunta, Rafa, em relação à sua paciente, que eu vi que ela tinha a questão das varizes gástricas, ela não tinha esofágica, mas tinha gástrica, e pelo que eu entendi, ela não saiu com profilaxia, não é? Tem alguma indicação nesse caso de ter profilaxia? Pela fase avançada da doença que ela estava? Rafael, volta Então, só a endoscopia dela, naquele slide da endoscopia. aqui. Repete, fazendo um favor, Lívia, a pergunta.
porque eu pensei que ela tinha varizes gástricas, mas na verdade ela só tinha uma gastropatia da hipertensão porta, né? Então Isso, ela não mas teria ela tinha realmente também indicação. esofagianas. Li, Realmente ela tinha varizes. Ela não tem indicação nesse caso de profilaxia? Eu fiquei na dúvida disso. Lívia, eu vou te responder. Você importa, Rafael, de eu passar na sua frente? Não, não, pode responder. É o seguinte, essa menina ela tinha uma alteração pelo hiperesplenismo de plaquetas e alteração do coagulograma. Então a gente optou por fazer uma primeira endoscopia, como a gente não sabia o que a gente ia encontrar, a gente fez uma primeira endoscopia sem nenhum preparo, foi exclusivamente diagnóstica. Não estava indicado, então, com as alterações que ela tinha, fazer a escleroterapia nesse primeiro procedimento. Então, fez-se a endoscopia para avaliar o que a gente ia encontrar, com o planejamento de uma nova endoscopia na semana seguinte, com preparo para fazer a escleroterapia dessas varizes de médio calibre. Então, ela saiu com essa programação e foi uma aposta da equipe, porque se ela viesse com uma endoscopia muito bacana, a gente ia prepará-la com plasma, com transfusão de plaqueta, à toa. Então, foi a nossa escolha, fazer uma primeira diagnóstica e depois programar o procedimento. Entendi, obrigada, Ju. Respondi? Respondeu. O É importante o ressaltar. beta-block não tem indicação nesses casos? Em vez de fazer escleroterapia, fazer profilaxia com beta-bloqueador? Então, essa poderia ser uma escolha também, e a gente tem que considerar que ela não sangrou. Então, a gente pode fazer profilaxia com beta-bloqueador, e ela não, só que ela não tinha sangrado ainda. Essa é uma das complicações que, como o Rafael falou, ela foi poupada dessa complicação pela sorte, mas ela poderia ter sangrado anteriormente, né? Poderia ter sido essa a apresentação do quadro inicial. Entendi, obrigada. Mas só para ressaltar, Lívia, que ela recebeu o dia alta, dia 9. Então, dia 14 ela já não estava com a gente, tá? Ela já estava sendo manejada ambulatorialmente. Entendi, obrigada, Rafa. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou checando aqui no chat. Brígida perguntou mais ou menos a mesma coisa. Mais alguém para apresentar alguma pergunta? Sim, Brígida, ou uma coisa. Isso. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu sei que está todo mundo cansado, eu não vou ficar aqui rendendo muito por conta do tardar do nosso horário. Eu queria só, então, para encerrar, se ninguém quiser perguntar mais alguma coisa, para falar para o Rafael, né, parabenizá-lo pelo estudo, ele estava realmente dominando muito o quadro dessa paciente, e para ficar esse alerta. Diante de exames tão alterados quanto que essa menina tinha, ela realmente deveria ter sido encaminhada com mais presteza. A gente não conseguiu esclarecer em que ponto falhou esse encaminhamento, porque lá na unidade de saúde tinha algum colega que foi capaz de pedir os exames iniciais. Vocês viram aí que é um quadro complexo. Quando a gente perguntou que exames vocês solicitariam, várias pessoas pensaram, mas a gente não conseguiu chegar naquela determinação de todos os exames. O colega conseguiu pedir exames até bastante avançados, mas diante do resultado alterado, o encaminhamento não foi feito. E é uma criança moradora da região metropolitana de BH. Então, para a gente só ficar muito atento a isso. Outras condições que não é a hepatite, a deficiência de alfa-1-antitripsina poderiam ter sido tratadas. Se a gente pensasse numa hepatite autoimune, se tivesse sido confirmado, a nossa tristeza seria grande demais, porque essa é uma condição com potencial de tratamento. Então, lembrar, exame alterado, corre atrás, busca ativa do paciente, vamos tentar encaminhar para resolver o mais rápido possível. E a gente teve esse desfecho da mãe que descobriu a gestação durante a
internação da criança, né? Então, perdemos a oportunidade do aconselhamento genético para essa família. Rafael, você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer você pela preceptoria. Eu aprendi muito durante esse mês. E eu aprendi, tipo, desde como estudar a como refinar uma apresentação. Então, eu gostaria muito de agradecer e você vai ficar guardadinho no coração aqui. Valeu, Rafael. Teve bom, né? Obrigado demais. Agora tem que dar prosseguimento, né? Sim. Pessoal, podemos encerrar? Eu acho que a Brígida está querendo perguntar Diga, Brígida. mais uma coisa. Não, ela não fez paracentese. A gente começou o. Então, Brígida está perguntando se a paciente fez paracentese. A gente começou com a espironolactona e a furosemida e ela teve uma resposta muito importante, muito positiva. Ela secou essa ascite em poucos dias. Então, a gente nem partiu para paracentese, nem diagnóstica, porque a gente já tinha encaminhado esse diagnóstico com os demais exames, e nem terapêutica, porque só as drogas conseguiram resolver. Isso que Brígida perguntou me fez lembrar um comentário que eu queria fazer para vocês. Essa menina, não sei se quem está passando na enfermaria a viu. Era uma menina linda e com poucos dias de tratamento, ela secou essa ascite. Então, quem via ela no corredor, quem via ela na enfermaria, não enxergava a gravidade da doença. A gente teve uma certa dificuldade no diálogo com a família, porque era difícil olhar para essa menina e ver uma paciente com uma hepatopatia tão grave, tão próxima de um transplante hepático. Talvez um diagnóstico mais precoce pudesse ter preparado melhor a família, porque eles realmente, a princípio, eles não acreditavam, né? Uma menina que estava com aparência muito boa e numa fila de transplante. Só para a gente encerrar para onde essa menina foi, gente, ela está sendo acompanhada agora num ambulatório de transplante da Santa Casa. Mais alguma coisa? Pessoal, então a gente agradece e Rafael vai encerrar para a gente. Rafael? Oi, Rafael? eu tinha muita. Só Oi, despedir tá do escutando pessoal agora? e vai embora. É que eu tinha mutado meu microfone, eu estava aqui falando com o microfone mudo. Gente, então é isso. Eu gostaria de agradecer a paciência de todo mundo por estar aqui e até a próxima. Abraços, pessoal.